domingos de abril, a doutrina da igreja. Vimos no primeiro dia o que a igreja é, vimos no segundo domingo que os apóstolos, eles são o fundamento da igreja. Cristo é a pedra principal, eleita, preciosa, angular, e os apóstolos são o alicerce, o fundamento da igreja. Após estabelecer o alicerce, você não volta a lançar alicerces, você constrói sobre os alicerces. Jesus disse que eu edificarei a minha igreja, e ele a edificou. Sobre ele a pedra angular, eleita, preciosa, o fundamento dos apóstolos, o fundamento, o alicerce da igreja está estabelecido. Agora a igreja está sendo construída sobre esse fundamento. Vimos no primeiro momento que o termo presbítero, o termo pastor e bispo são três maneiras diferentes de se referir à mesma pessoa e ao mesmo ofício. Portanto, presbítero não é um ofício distinto de pastor e de bispo. São três maneiras diferentes de referir-se ao mesmo ofício. Vimos que o padrão neotestamentário da liderança da igreja é que o apóstolo Paulo, em todas as cidades por onde ele passou, evangelizou, vidas foram salvas, igrejas foram plantadas, foi nomear com oração e jejum presbíteros. O padrão não é um único presbítero liderando uma igreja, mas uma pluralidade, um colegiado, uma equipe de presbíteros. Vimos que, embora, de acordo com o livro de Atos, não temos o registro de que ele estabeleceu presbíteros em Éfeso, eles estavam lá. Tiago escreve para várias igrejas espalhadas de vários lugares, pressupondo que aquelas igrejas tinham presbíteros. Também Pedro escreve para várias igrejas de 5 grandes regiões da Ásia Menor, também dirigindo-se aos presbíteros, pressupondo que cada uma delas tinham presbíteros. Vimos também, esse é o padrão, portanto, do Novo Testamento. Vimos que o substantivo pastor, para se referir ao líder, aparece apenas uma única vez. O verbo pastorear, ele aparece mais vezes, indicando que a tarefa, o papel, a missão do presbítero é o pastoreio. E agora veremos então o termo bispo. Quero lembrar aos irmãos que a palavra presbítero, ela também poderia ser traduzida como ancião, e é importante lembrar que todas as sinagogas judaicas, em todos os lugares do mundo, tinham os seus anciãos. E eles eram os homens maduros, e a palavra ancião é uma palavra presbítero de origem judaica, e que era bem comum para o judeu que frequentava uma sinagoga saber que ela era liderada pelos anciãos. Portanto, a ideia é de maturidade, de pessoas maduras, experientes e que podem estar à frente. A palavra bispo a palavra episcopos é uma palavra grega que tem muito a ver com a igreja dos gentios. Essa palavra significa supervisor, superintendente ou guardião, não é? Era aquele que fazia a gestão, a superintendência, a supervisão, aquele que liderava a igreja, supervisionando a igreja. Então, nós vimos, baseado no texto de Atos 20 e 28, que lança a luz sobre todos os demais, que o apóstolo Paulo está dirigindo-se aos presbíteros da igreja de Éfeso. Ele os exorta para que
que cuidassem do rebanho. Então, qual era a missão dos presbíteros? Cuidar de quem? Do rebanho de Deus. Não do rebanho deles, mas do rebanho divino. E que eles haviam sido constituídos bispos pelo Espírito Santo. Então, os presbíteros tinham que cuidar do rebanho, o que implica em pastoreio. Eles haviam sido constituídos bispos pelo Espírito Santo para pastorear, diz a igreja de Deus. Então, nesse texto, nós temos o verbo pastorear, o verbo cuidar, temos Paulo dirigindo-se aos presbíteros, de acordo com Atos 20, 17, e a afirmação de que o Espírito os constituiu bispos, supervisores, superintendentes, guardiões da igreja. E a missão deles era pastorear, não é? É o que podemos ver aí já no segundo slide. Então, o padrão bíblico de liderança da igreja é esse. O bispo monárquico que vai surgir posteriormente, depois, já no segundo século, aquela figura que vai ser o responsável por várias igrejas que estarão sob o seu comando, sua autoridade de colocar e tirar presbíteros. Essa figura é um desenvolvimento posterior, mas nós não encontramos esse padrão no Novo Testamento. As igrejas chamadas episcopais, que têm bispos, elas deduzem que Timóteo e Tito cumpriram esse papel. Eles entendem que Tito e Timóteo teriam sido, porque eles não eram apóstolos, não é? Eles também não são chamados exatamente de presbíteros, mas que eles supervisionaram várias igrejas. E isso é uma questão extremamente debatida, mas essa, por exemplo, não foi a linha que nossa denominação seguiu de entendimento em relação a bispos, pastores e presbíteros. Vamos ver em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: esta palavra é digna de crédito se alguém almeja ser bispo, supervisor, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja, e ele vai falar de várias qualidades, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja? Lembre-se de Atos 20, 28, que eles deveriam cuidar do rebanho e deveriam pastorear a igreja. Então, essa é a missão, né? Esse é o papel dos bispos, cuidar da igreja. Em 1 Timóteo 1, 5 e 17, o apóstolo, que já havia falado sobre os que almejavam o episcopado, serem bispos, ele diz: os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro. Ele está falando de sustento financeiro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Então, ele está falando de bispos e logo em seguida, um pouco mais à frente, ele está falando de presbíteros, termos usados de maneira alternada ou intercambiáveis. Tanto ele se refere aos pastores como bispos, aos pastores como presbíteros, e deixando claro que a missão era o cuidado. Em Tito, como nós também já lemos, está escrito: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. E ele ainda diz mais alguma coisa: pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja. Então, no mesmo texto em que o apóstolo Paulo está deixando claro qual era a missão de Tito, não é? Colocar em boa ordem o que faltava, provavelmente porque aquelas igrejas estavam sem
liderança pastoral, e ele deveria estabelecê-los. Logo na sequência, o apóstolo Paulo vai dizer que o bispo, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja. E aí ele vai falar das qualidades, do caráter, da vida espiritual do bispo. Então observem que no mesmo texto ele não está se referindo a dois grupos, dizendo que a igreja tinha presbítero, um grupo, e tinha bispo, outro grupo. Ele está se referindo às mesmas pessoas. Em Filipenses 1:1, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Ora, se a primeira viagem missionária, se em todas elas o apóstolo nomeou presbíteros, o colegiado, quando ele evangeliza a cidade de Éfeso, não está escrito que ele estabeleceu lá presbíteros, mas ele manda chamar os presbíteros. Agora, Filipos, que faz parte também, não é, da segunda viagem missionária, a primeira, portanto, na Europa, a primeira cidade da Europa que Paulo evangeliza, vidas são salvas, uma igreja plantada. Não está escrito no livro de Atos que ele nomeou presbíteros, mas esse era o padrão. Esse era o padrão. Pedro escreveu para várias igrejas de várias regiões, dirigindo-se aos presbíteros. Tiago, a mesma coisa. Agora nós encontramos, Atos não diz que ele fez isso, mas agora ele escreve para aquela igreja que ele evangelizou e que ele plantou. E ele chama os pastores ou os presbíteros daquela igreja de bispos. Seria uma contradição. Em umas igrejas, ele nomeia presbíteros. Em outras igrejas, ele nomeia bispos. Pessoas diferentes, com papéis diferentes. Não, são as mesmas pessoas com a mesma função, o mesmo ofício. Então, ele deixa claro que a igreja de Filipos tinha bispos, que são pastores. A missão dos bispos, porque foram constituídos pelo Espírito, era pastorear a igreja de Deus. E diáconos, como nós veremos posteriormente. Então, qual era a função, as funções dos presbíteros? A primeira delas era presidir. Uma das principais tarefas do presbítero, do pastor e do bispo, né? Os bispos, os presbíteros devem atuar como pastores do rebanho e ele exerce, né, o cuidado e supervisão. Bispo, episcopos, portanto, eles têm função de liderança e de governo nas igrejas, padrão divino. Em 1 Timóteo 3, 4, 5, o apóstolo Paulo deixa isso claro ao dizer que o bispo, ele deve governar bem a própria casa. Por quê? Porque ele vai cuidar da igreja de Deus. Ele vai presidir, ele vai governar a igreja de Deus. E se ele não sabe governar, dirigir a sua própria família, como ele será capaz de dirigir, governar, presidir a igreja de Deus? Em 1 Timóteo 1,5 é dito a mesma coisa. Os presbíteros que governam bem, que presidem bem, que dirigem bem. E nós sabemos que Jesus disse que entre vós não será assim, o modelo mundano de governo, de domínio. Mas o modelo de governo, de presidência bíblica, inspirada em Jesus, é líderes servos, que lideram através do exemplo que dão para o seu rebanho. Em 1 Pedro, nós também já vimos, Pedro está se dirigindo aos presbíteros e ele pede, ele suplica a eles para que pastoreiem o rebanho de Deus, cuidando dele, do rebanho, não por obrigação, e lá um pouquinho mais embaixo, servindo de exemplo
ao rebanho, e lá embaixo ele diz: do mesmo modo, vós os mais jovens, sujeitai-vos aos presbíteros. Ou ele, provavelmente, ele está dirigindo-se à igreja, pedindo e exortando a igreja para que fosse obediente, submissa à liderança dos seus pastores, daquele colegiado. Então, o texto de Hebreus 13, 17, não vai mencionar, você não encontra a palavra presbítero ou bispo, mas você encontra claramente as igrejas para as quais o autor desta carta escreveu. Ele deixa claro, se ele diz antes, Pedro, que eles deveriam ser submissos aos presbíteros, aos pastores, eles deveriam, Hebreus 13, 17, obedecei a vossos líderes. Quem seriam eles? Os presbíteros e bispos. Os presbíteros nomeados, os bispos constituídos pelo Espírito, cujo papel era pastorear e cuidar do rebanho da igreja de Deus, pois eles estão cuidando de vós. Qual era o papel dos líderes? Cuidar, como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Então, o papel dos líderes, dos presbíteros, dos pastores e dos bispos: presidir, governar, liderar. O que está implícito é que, se Deus deu à igreja líderes, pede-se da igreja submissão e obediência aos seus líderes. E como eu disse antes, o fato da igreja ter vários bispos ou vários presbíteros, um colegiado de pastores, isso é muito importante, porque se um deles errasse, e nós vamos ver, é possível ver, nas cartas pastorais, que se um presbítero estivesse em pecado, ele deveria ser repreendido na presença de todos. Então, não se exclui a possibilidade de que um presbítero estivesse em pecado, e se isso acontecesse, e se a igreja fosse liderada por um único presbítero, por um único pastor ou um único presbítero, isso é muito perigoso, porque a igreja pode ser desviada. Se ele errar doutrinariamente ou moralmente, ele pode prejudicar a totalidade da igreja. Por essa razão, um colegiado de presbíteros, de bispos e de pastores é o padrão neotestamentário. Também, além de ter a missão, pode passar aí o slide, de presidir, de governar e de liderar, ele tem a missão do ensino. Se os irmãos compararem a lista de atribuições do diácono com a lista de atribuição dos bispos ou dos presbíteros, verão que, basicamente, a distinção é que os diáconos não têm papel de governo, de presidir e de liderar, e não têm o papel do ensino, da doutrina e da pregação. Não é papel dos diáconos governar, presidir e liderar, e nem pregar e ensinar. São atribuições do pastor, do presbítero, do bispo, não dos diáconos. O papel dos diáconos é outro. Então, além da responsabilidade de governo, os presbíteros também tinham responsabilidade de ensino nas igrejas do Novo Testamento. É o que vemos em Efésios 4:11, um texto que nós já consideramos. Pastores e mestres. Vários exegetas dirão que a construção grega aí destas duas palavras indica que não são dois grupos, pastores e outro grupo, mestres, mas que o apóstolo está se referindo ao mesmo grupo, pastores e mestres, porque todo pastor, ele é mestre, no sentido de ser o doutrinador, o pregador, aquele que ensina a palavra de Deus. Tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos
para a obra do ministério e para a edificação da igreja. Então, pastores mestres foram dados à igreja com este propósito, o aperfeiçoamento dos santos. A obra do ministério é a edificação do corpo de Cristo. Em 1 Timóteo 3,2, nós temos aí essa referência bem clara. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto, capaz para ensinar. Isso não é exigido dos diáconos. Se os irmãos continuarem a ler 1 Timóteo, quando o apóstolo falará das características, das qualidades do diácono, não encontrarão nem o papel de governo, liderança, o de presidir, nem o de ensinar. Não era essa a missão, não era esse o papel dos diáconos. Em 1 Timóteo 5,17, um texto já visto algumas vezes aqui, nós temos essa referência. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro. Paulo está falando de sustento financeiro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, deixando aí uma abertura para o fato de que poderiam ter presbíteros, pastores que fizessem a supervisão, governassem, mas não tivessem o dom da pregação e do ensino. Por isso Paulo destaca principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, o que demanda tempo para preparo, para ensinar, doutrinar a igreja. Então, o segundo papel dos presbíteros, dos bispos e dos pastores, o ensino. Tito 1,9. Pois como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja, e aí ele vai falar dessas qualidades, que se mantenha, diz ele, firme na palavra fiel. Por quê? Porque o bispo, o presbítero, o pastor, ele não pode se desviar da palavra fiel, conforme a doutrina. Havia uma doutrina estabelecida, e essa era uma necessidade, que ele se mantivesse firme, para que seja capaz, a capacidade tanto de exortar na sã doutrina, quanto a capacidade de convencer os seus opositores, depende do bispo, do presbítero ou do pastor manter-se firme na palavra de Deus, conforme a doutrina. Caso isso não acontecesse, ele não teria a capacidade de exortar e nem de convencer. E aí a conclusão: os presbíteros tinham a responsabilidade de governar e ensinar as igrejas do Novo Testamento. Bem, agora, meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos para abrirem em 1 Timóteo, capítulo 3. Em 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele não falará neste texto da função. Quais eram as tarefas do bispo, do presbítero ou do pastor? Ele vai falar, meus irmãos, das qualidades morais, espirituais. Seria muito bom que uma igreja, antes de convidar um pastor, lesse esse texto, relesse esse texto, estudasse esse texto e procurasse saber se aquele pastor, ele realmente, ele preenche os requisitos para ser pastor. Também seria muito importante que, antes de recomendar alguém para o seminário, e mesmo após a conclusão do seminário, antes de promover a nomeação, a consagração e a ordenação, houvesse por parte da igreja essa preocupação
No seminário, por exemplo, além de trabalhar como professor, houve um momento em que eu auxiliei o deão acadêmico e o deão de alunos na entrevista a todos os alunos que chegavam para o primeiro ano. E, ao entrevistar alguns deles, dava para perceber que ficava ali, uma grande dúvida se realmente era um rapaz chamado ou não. E com o tempo isso ficava claro, porque naquele tempo não haviam muitos seminários nos estados, e muitos saíam de todos os lugares do Brasil para irem para o Seminário do Norte, o Equatorial e o Seminário do Sul. E muita gente que não passava em vestibular para nada, ou queria sair de uma cidade do interior e ir para uma grande cidade para ver a vida, principalmente enviado e mantido pela igreja, ia para o seminário. E quando chegava lá no seminário, aquela turma se perdia no Rio de Janeiro. Muitos se perdiam por ali e não davam em nada, acabavam fora da igreja. Por quê? Porque as igrejas não tiveram critério de fazer a sua indicação. Todo seminário pede que a igreja, ela autorize, ela recomende. Imagina aquele jovem que nunca teve vida moral, espiritual consagrada, mas foi para um retiro, volta de um retiro bem entusiasmado, e lá ele diz que foi chamado por Deus, e ele vai para o seminário. E a igreja não deixa esse jovem passar um tempo frequentando a igreja para ver se realmente uma mudança ocorreu na sua vida. E muita gente indica para o seminário. E os principais responsáveis por indicar aquelas peças que apareciam lá no seminário, peças raras que só davam trabalho, aborrecimento e que acabavam se desviando e arrumavam muita briga, muito problema. O campo de futebol, irmãos, era um lugar de muita pancadaria. Por quê? Porque tinha muita gente que realmente não era nem convertido, quanto mais chamado por Deus para estar no seminário. E a principal culpada disso era a igreja, que não olhava para os critérios bíblicos. Também, muitas igrejas já convidaram pastores que não deveriam ter sido convidados se tivessem se preocupado em sondar o passado de cada um deles. O apóstolo Paulo vai falar aqui de duas grandes preocupações, com os de dentro e com os de fora. O testemunho, aquele que realmente estará à frente de um rebanho e presidirá o conselho de líderes, a equipe pastoral, o colegiado, eles precisam ter bom testemunho dos de dentro e dos de fora. E muitas igrejas, quando se decepcionam com determinados pastores, aí vão buscar informações e vão saber que essas pessoas, por onde passaram, destruíram igrejas e cometeram erros gravíssimos, e elas teriam se livrado de maus obreiros se tivessem tido a preocupação de, à luz dos critérios bíblicos, tivessem procurado investigar a sua vida, não é? Por isso, tem igrejas hoje que só convidam pastores depois de consultar o Serasa, o SPC. Eu estou falando sério. Por quê? Porque muita gente já é eliminado ali. Porque se o pastor não consegue administrar as suas finanças, como ele administrará as finanças da igreja? Junto com os seus líderes. Se ele é uma pessoa sem controle nenhum sobre vários aspectos, como ele conseguirá, estar à frente da igreja? Então, algumas igrejas, eu conheço algumas PIBs de algumas capitais, que só convida para ser pastor se tiver doutorado em teologia. A preocupação é mais acadêmica do que moral, do que caráter, do que conduta. Aqui nós temos, meus irmãos, um parâmetro bíblico sério que nos ajuda e é para nós pastores um grande desafio. É óbvio que quando nós considerarmos
rapidamente cada uma destas qualidades. Ninguém tem todas elas, porque todos somos pecadores e pastores não são perfeitos, os presbíteros, os bispos, os pastores não são perfeitos, temos defeitos sim, mas existe a necessidade fundamental de que aquele que lidera o povo de Deus seja exemplar, e por isso ele precisa ter bom testemunho. Então, em 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso de número 1, está escrito: esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, episcopos, deseja algo excelente. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, seja apto para ensinar, não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso, deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. São 15 qualificações apresentadas. E o apóstolo, que acaba de falar sobre o culto público, deixando claro que no seio das igrejas, depois nós podemos ver isso, haviam mulheres, mas em um lugar do Novo Testamento há espaço para mulheres pastoras. Essa é muito mais uma invenção dos homens do que propriamente o padrão bíblico. Lamentavelmente, hoje, nossa denominação já consagra mulheres pastoras, e em várias outras denominações o mesmo está acontecendo. Mas Deus não deu às mulheres, nem dentro de casa, o papel da liderança, do governo e da presidência, ela foi dada ao homem, e nem na igreja. Lamentavelmente, o padrão bíblico não tem sido respeitado por diversas razões, mas ainda existem boas igrejas conservadoras que estão mantendo a boa linha doutrinária. E o apóstolo diz: esta palavra é digna de crédito. Ele já havia usado essa expressão em 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. O que ele tem a dizer é da máxima importância. E Timóteo deveria prestar bastante atenção. Isso é interessante, por quê? Porque, de acordo com Atos, Paulo evangelizava, vidas eram salvas, e depois presbíteros, pastores ou bispos eram nomeados. Não haviam seminários. E também não havia um intervalo tão grande entre a conversão, a plantação da igreja e a nomeação de presbíteros. Pode ser que algumas surpresas desagradáveis tenham acontecido. Agora, tempos depois, o que fica claro é que o apóstolo está orientando Timóteo sobre os critérios que deveriam ser estabelecidos e seguidos para não só aquele que almeja ser pastor, presbítero ou bispo, mas para que a própria igreja, ao nomear, tenha um critério, um norte para essa escolha. E ele diz: se alguém almeja, deseja, aspira ser bispo, episcopo ou pastor ou presbítero, deseja algo excelente. Lembrando que naquele tempo isso implicava em sacrifício, implicava em renúncia.
Durante a Idade Média, não é? Ser um sacerdote, fazer parte do clero, era considerado privilégio, um bom ganha-pão, uma boa profissão, e muita gente entrava, não é, para o ministério pelas vantagens e status que obteriam, do que propriamente sacrifício, renúncia e perseguição. Deseja algo excelente. Observem uma coisa, biblicamente, todo aquele que é pastor, é bispo ou presbítero, ele é chamado por Deus. O apóstolo não está tratando aqui da totalidade da obra de Deus, mas essa não é algo que você escolhe para si, é dom de Deus, é capacidade de Deus, é chamado de Deus. Mas aquele que é chamado, e por ser chamado, ele deseja, ele responde, dizendo: eu quero, eu aceito o chamado, eu almejo ser bispo ou supervisor da igreja, superintendente da igreja, presbítero ou pastor. Ele deseja algo excelente. É uma tarefa nobre, ela tem, aos olhos de Deus, muito valor. E aí Paulo vai dizer: é necessário. E aqui, meus irmãos, fica absolutamente claro, é da vontade de Deus e é condição indispensável, não é? Não se pode prescindir de nenhuma delas. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Os estudiosos dizem que essa palavra aqui vai definir todas as demais qualidades. Ele deve ser irrepreensível em todas as demais qualidades. É alguém que está acima, suas atitudes, suas palavras, suas condutas, suas posturas, elas não estão à mercê de repreensão, porque são pessoas tão corretas na sua conduta, tão corretas no seu caráter, tão corretas nas orientações que dão, que não são passíveis de serem chamadas a atenção. Isso mostra o desafio tremendo que é ser um bispo, um pastor e um presbítero. É buscar em Cristo a maturidade, é buscar a vida moral, a vida espiritual e a sabedoria, para que você não seja repreendido porque você está em falta. É um grande desafio. E para quem é pecador, como nós somos pecadores, os irmãos podem imaginar o tamanho do desafio. Ser alguém irrepreensível, meus irmãos, é ser alguém, por exemplo, como Samuel. Samuel, diz a Bíblia em 1 Samuel 12, então Samuel disse a todo Israel: eu atendi a tudo quanto pedistes, e estabeleci um rei para vós, sobre vós. Agora o rei está entre vós. Quanto a mim, já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Eu vos tenho liderado desde a minha mocidade até o dia de hoje. 40 anos, irmãos, 40 anos de liderança. Eu estou aqui, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. Testemunhai contra mim. Depois de 40 anos à frente, como um juiz à frente de uma nação, eu franqueio a oportunidade. Quem tem alguma coisa contra mim agora, diga, testemunhe contra mim. De quem tomei um boi? Ou de quem tomei um jumento? Ou a quem defraudei? Ou a quem tenho oprimido? Ou da mão de quem tenho recebido suborno para encobrir os meus olhos com ele? Se fiz uma dessas coisas, eu vos restituirei. Irmãos, que autoridade! Aqui está alguém que tem caráter elevado e ilibado, que tem coragem, depois de 40 anos de liderança, de se colocar diante de todos e dizer: digam alguma coisa errada que eu fiz, apontem, é uma pessoa irrepreensível. E eles responderam: em nada nos defraudaste,
nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada achastes na minha mão. Ao que o povo respondeu: ele é testemunha. Uma vida ilibada, uma pessoa, meus irmãos, contra quem ninguém podia dizer absolutamente nada. Que exemplo ele deixou para nós. Uma outra pessoa assim foi Daniel. Daniel 6 diz: pareceu bem a Dario nomear no reino 120 sátrapas para governar todo o reino, e acima deles 3 supervisores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Seriam administradores de todo aquele império. Então, o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava em nomeá-lo para governar todo o reino. Enquanto isso, os supervisores ficaram com dor de cotovelo, ficaram com ciúmes, ficaram com inveja. Procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino. Quem administra um reino, muito dinheiro, muita coisa, de algum modo comete erros. Há a certeza de que todo homem tem seu preço. Uns são baratos, outros são caros. Mas, baseados nesse fato de que todo mundo erra, ninguém consegue ser correto todo o tempo todo, o que foi que eles fizeram? Eles procuravam motivo para acusar, mas não conseguiram encontrar motivo ou falta alguma. Daniel era um homem, meus irmãos, irrepreensível, porque ele era fiel e não havia nenhum erro, nem falta nele. Então, decidiram armar para ele. Somente assim, através de um conluio, uma conspiração, que os irmãos bem sabem, eu não vou continuar lendo o texto, foi que eles conseguiram, não é, armar. E o próprio rei Dario sabia que Daniel estava naquela situação por conta daquele conluio, daquele golpe, daquela tentativa mesmo de destruição por inveja e por ciúmes. Então, 2 pessoas que durante décadas estiveram à frente de impérios, fazendo a gestão de milhões, liderando milhares de pessoas e contra quem não se tinha nada. E a Bíblia diz que é necessário que o bispo, o presbítero, o pastor seja irrepreensível. Alguém que não seja passível de ser criticado. Seu comportamento, sua conduta não dão margens para reprovação e para críticas. Esse é o meu desafio, é o desafio de cada pastor, e a igreja não pode desejar ou aceitar qualquer coisa abaixo desse padrão. O bispo deve ser marido de uma só mulher. Na história da igreja, várias interpretações. Ele não deve ser polígamo, ele não deve ter muitas esposas. Isso era comum, inclusive, entre os judeus. Ele não deveria ser polígamo, ele deveria ser esposo de uma só mulher. Outros também já entenderam que ele não deveria ser um homem divorciado, casado pela segunda vez, com exceção do motivo se a sua esposa adulterou. Se ele é a parte inocente da questão do adultério. Mas essa também não é uma interpretação que prevaleceu desse texto. A outra, que ele também não deveria, se tivesse ficado de viúvo, como eu fiquei, ter contraído um segundo matrimônio. Então, entendem e interpretam
que Paulo estaria dizendo que o bispo deveria ter sido casado, só ter tido uma única mulher, marido de uma só mulher, portanto, se divorciado, não casado, ou se viúvo, não casado pela segunda vez. Essa interpretação que já existe em muitos lugares, a maior parte dos intérpretes entendem que o apóstolo Paulo está se referindo ao fato de que o bispo, o pastor, ele deve ser fiel à sua esposa. Ele não pode ter amante, ele não pode ter outras mulheres. O pastor, ele vai pastorear mulheres casadas, mulheres solteiras, e ele precisa ser um homem de respeito, ele precisa ter trato de respeito. Nenhuma adolescente deve suspeitar de um abraço, de um tipo de cumprimento, um tipo de gracejo, um tipo de conduta que deixe, no mínimo, nas entrelinhas, alguma maldade, alguma cobiça por parte do pastor. O pastor tem que ter um caráter reto, uma postura correta para com as mulheres, as idosas, as casadas e as solteiras da igreja. Ele é marido de uma só mulher, fiel à sua esposa. Não importa se a sua esposa estiver doente ou não, o pastor, todos os maridos devem ser fiéis. Estejam as suas esposas saudáveis ou não, Deus nos chamou para uma aliança que só a morte pode separar, muito mais o pastor, marido de uma só mulher, portanto, um homem fiel em todos os aspectos. Equilibrado, 3 palavras que mostram a importância do equilíbrio, do domínio próprio e seja respeitável. Os estudiosos dizem que são 3 maneiras diferentes de se referir à mesma coisa. O pastor, o bispo, o presbítero não pode ser uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que fica desnorteada, que perde o norte, que perde o rumo, que perde a sensatez quando provocado, quando insultado, alguém que se desequilibra porque ele é líder. E se ele perder o equilíbrio, certamente suas atitudes para com o rebanho serão nefastas. Então ele tem que ser uma pessoa equilibrada. Tenha domínio próprio. Irmãos, um líder, todo líder pode ser provocado, insultado, perseguido. Jesus, os irmãos leiam os evangelhos, vejam como Jesus era provocado, insultado. Quantas vezes na cruz ele foi insultado e foi provocado a responder e a reagir de modo errado, mas ele tinha domínio próprio. E os irmãos também observem que em outras listas que se referem a membros da igreja, isso é exigido. Isso é exigido de todos. Os que são salvos pela graça por meio da fé, o equilíbrio e o domínio próprio, mas muito mais do pastor, e que ele seja respeitável. As pessoas que convivem com ele não perdem o respeito. Nós podemos ser amigos das ovelhas, podemos brincar com as ovelhas, podemos ter uma certa intimidade, mas temos que saber os limites para que não haja uma perda de respeito. E muita gente não é respeitada porque não se dá ao respeito. E o pastor, o presbítero ou o bispo deve ser alguém respeitável. Ele se dá ao respeito. É alguém que não é perfeito, ninguém é perfeito, mas alguém que é considerado pelas suas ovelhas como uma pessoa digna de ser respeitado. No trato, na abordagem. Pastor não é superior, não é melhor do que ninguém, mas é uma autoridade espiritual. O pai, a mãe, não são melhores do que os filhos. Por mais errado que um pai seja, ou a mãe, o filho não tem direito
de faltar com o respeito para com seu pai e com sua mãe. Isso é princípio bíblico de autoridade e de submissão, respeito. E muita gente já perdeu o respeito para com os pastores. Alguns pastores deram margem para isso, lamentavelmente. Então, ele deve ser respeitável. Ele também deve ter essa qualidade. Ele deve ter a qualidade de ser hospitaleiro. Lembremos que a rede de hotéis que hoje tem, não tinha no passado. E que pregadores itinerantes, eles viajavam. E ele deveria ter essa qualidade de hospedar em sua casa pregadores, mestres, apóstolos que visitavam as igrejas. Ele deveria ter essa qualidade de ter prazer de receber em sua residência hospitaleiro, apto para ensinar. O bispo, ele é pregador, ele é mestre, ele é doutrinador da igreja. E ele tem que ser capaz de ensinar. Para ser capaz de ensinar, ele precisa aprender, ele precisa saber, ele precisa conhecer para ser apto para ensinar. Não dado ao vinho, que o vinho esteja longe dele. O vinho, o álcool, entorpece. Toda pessoa que está sob o efeito do álcool ou de qualquer tipo de substância que prejudique a serenidade, o são juízo para um líder. Imagine você numa reunião em que você é provocado, você é alfinetado e você está sob o efeito do álcool. Certamente você vai perder as estribeiras. Por isso, na sequência, ele diz: não dado à violência, porque toda pessoa que faz uso do álcool, além de depressivo, porque o álcool tem esse segundo efeito, o primeiro é a euforia, mas logo na sequência é o efeito depressivo, ele se torna agressivo, quer com palavras ou com atitudes. Portanto, não cabe, de modo algum, ao pastor ser alguém que tenha vícios ou que faça uso de bebida alcoólica. Ele deve se abster disso. A abstinência do álcool é fundamental. Ele deve estar sob o controle do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito. Que o controle seja do Espírito e não de substâncias, entorpecedoras, como o álcool e outras tantas. Não dado à violência, bruto, agressivo, mas amável, cordial, alguém que as pessoas se sentem não tem receio de procurar, não tem receio de abordar. Há pessoas que são têm um jeito de ser tão difícil que a pessoa pensa: será que eu devo abordar? Será que eu devo me aproximar? O pastor deve ser amável, inimigo de discórdias, de brigas, de confusões, de atritos. Há pastores, meus irmãos, que não ficam muito tempo no ministério, porque depois de algum tempo de pastoreio, ele já está com vários atritos, com vários desentendimentos, e ele já se desgastou, ele perdeu o respeito, já não é respeitado, porque ele simplesmente não era inimigo de discórdias, mas amigo. Não perde uma briga, não perde uma batalha. Muitas vezes o pastor precisa aprender a engolir a seco a ofensa, aquilo que falaram dele, para evitar discórdias. Então, inimigo de discórdias, não ganancioso. Um outro ponto: o pastor, ele pode ter o seu sustento digno e viver de modo digno, mas jamais ser ganancioso, jamais aceitar o convite de uma igreja porque as condições financeiras da igreja que o convidou e a proposta de sustento é melhor do que da igreja onde ele está, que ele jamais almeje isso. Ele deve, mesmo no seu coração, conformar-se. Se Deus o chamar para pastorear igrejas cujas condições de sustento não são as melhores
ele deve se conformar. A igreja pode crescer, e a igreja pode e deve melhorar, sim, o sustento, e dar sustento digno ao pastor. Se o advogado, o médico, o engenheiro ganha bem, e pode ganhar bem, eu ia dizer o professor, mas não é o caso. Lamentavelmente, no Brasil, os professores não são bem remunerados. O pastor também pode ser bem remunerado, mas ele não pode ser ganancioso. Essa é uma qualidade ou é um defeito que o pastor não pode ter: ser ganancioso, almejar lucros, querer ver a igreja crescer de qualquer maneira e a qualquer preço, para que, crescendo o número de membros, cresça a receita, e usar de estratégias escusas para, não é, arrancar o dízimo, ofertas das pessoas. Então, o obreiro ganancioso, ele será inescrupuloso nas estratégias para o crescimento da receita da igreja. Ele deve governar bem a própria casa. Irmãos, quando você se senta na cadeira de um dentista para ele fazer o canal do seu dente, você entrevista ele, você pergunta: é casado, é divorciado? Quantas vezes já casou e separou? Você não pergunta. É um profissional, um advogado. O pastor não. A sua vida matrimonial é fundamental para o ministério pastoral. Se ele não governa bem a própria casa, a própria família, mantendo os filhos em sujeição, com todo respeito, e aqui não quer dizer necessariamente que todos os seus filhos sejam convertidos. Existem pastores que têm filhos que não são convertidos e não frequentam a igreja, mas são homens honestos, mulheres honestas, são pessoas de bem, porque os pais governaram bem a casa, educaram bem os filhos, e embora não sejam convertidos, são pessoas de bem e de caráter, por fruto da educação. Quem salva é Deus. Quem salva é Deus. Nós não salvamos os nossos filhos. Portanto, não é um pré-requisito que todos os filhos de todos os pastores ou bispos ou presbíteros sejam convertidos, mas certamente, quando há bom governo em casa, há boa educação, e mesmo que um filho não seja convertido, ele será um homem de bem e bem educado. Eu conheço vários filhos de pastores que estão fora da igreja, mas é gente boa, é gente que tem princípios morais, porque aprenderam com seus próprios pais. Então ele deve governar bem a própria casa, porque ele é homem. Deus não deu à mulher o governo. Eu sei, e os irmãos sabem, as mulheres gostam de governar a casa. E esse é um dos problemas do casamento. Mas nunca Deus deu à mulher o governo, a liderança, o presidir o lar. Muitas mulheres acabam cumprindo esse papel porque os homens não cumprem o seu papel. E às vezes a mulher precisa assumir uma responsabilidade que não era a sua, por deficiência do esposo. Mas todos nós, homens, temos que aprender que a governança do nosso lar, a gestão da nossa família é nossa. Ele tem que governar bem, não é de qualquer maneira, é bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição com todo respeito, mesmo que não sejam convertidos. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará, como governará a igreja de Deus? Então o pastor tem duas famílias para cuidar: a família dele e a família de Deus, a igreja. Por isso, ele tem que ser bem casado. Ele precisa ter uma família estruturada para poder estar à frente da igreja. Se ele não tem um lar assim, ele está desqualificado para o ministério. Isso significa, ao contrário de outros profissionais, que, como eu disse, os irmãos não vão perguntar ao médico, quando entram no consultório pela primeira vez, se ele é casado, divorciado ou não. O juiz que vai julgar a sua causa, você não sabe nada da vida pessoal e particular dele. O pastor não. Sua vida matrimonial o desqualifica, e familiar o desqualifica para o ministério.
tive um amigo pastor que fez um bom trabalho como pastor, mas ele não soube governar bem a sua família. E não demorou muito, o seu filho engravidou uma moça da igreja, aquilo foi um problema, foi um desgaste tão grande para ele, mas a igreja perdoou, não demorou muito, a filha ficou grávida de um jovem da igreja, e aí a igreja disse: pastor, não dá, você não governou bem a sua casa, então você não pode estar à frente da igreja. Irmãos, que missão e quanta exigência necessária e que desafio é ser pastor, ser presbítero ou bispo. Não deve ser novo na fé, não deve ser neófito, novo na fé, recém-convertido. Quando Paulo plantou igrejas, não muito tempo depois, nomeou presbíteros. Talvez, é conjectura minha, por não conhecer bem todos os membros da igreja, algumas decepções desagradáveis. Mas agora Paulo está dizendo para Timóteo que o pastor, o presbítero ou o bispo não pode ser um novo convertido. Por que não? Para que não se torne orgulhoso, a soberba. Um novo convertido pode se envaidecer de ser o presidente da igreja, de estar à frente, de estar no púlpito, de estar na vitrine. A vaidade pode tomar conta do coração de um novo convertido. Isso deixa claro e subentende que toda pessoa madura na fé, não novo convertido, ele não se orgulha. Isso significa que se você tem muito tempo que você se converteu e você se orgulha, é porque você é novo convertido, você ainda é imaturo, apesar de muito tempo de conversão, porque não cabe orgulho para uma pessoa espiritualmente madura. Então ele não deve ser novo na fé, para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. O diabo foi condenado, porque o orgulho tomou conta do seu coração. Ele se ensoberbeceu e ele foi condenado. E o presbítero, o pastor ou o bispo que se tornar vaidoso, orgulhoso, arrogante, ele cairá na mesma condenação do diabo. Os irmãos sabem, e a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Todo orgulhoso que se julga autossuficiente e se acha é uma pessoa prestes a cair. E o apóstolo diz: não venha a cair na condenação do diabo. Muito bem. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora. Que coisa triste. Eu me lembro, eu estava à porta, pastor Davi Gomes, foi pregar na nossa igreja. Que privilégio, E ele fez uma conferência, e naquele culto uma pessoa cantou. E naquele culto tinha um amigo de trabalho. E à porta estava eu, o pastor, e o cantor. E ele disse: rapaz, aqui você canta tão bem, lá no trabalho você xinga tanto palavrão. E aí ele não sabia onde enfiar a cara. Ele não tinha testemunho dos de fora. Por onde ele andava, ele dava mau testemunho, como muitos pastores. Não tem testemunho dos de fora. Quem o conhece na academia, pelas ruas e em outros lugares, e sabe que ele é pastor, diz assim: ele é pastor? Eu já ouvi isso, irmãos, lamentavelmente, para a vergonha dos pastores. Dizer, ele é pastor, esse homem é pastor? Nem sabiam que era. E era muito melhor que não soubesse mesmo, porque não tinha testemunha dos de fora, pelo seu mau caráter e a sua conduta tortuosa, Para que não seja envergonhado, porque é isso que acontece, nem caia na armadilha do diabo. 2 vezes o diabo é mencionado. Se ele não tiver bom testemunho, ele vai cair na armadilha do diabo. Meus irmãos, quantas qualidades, isso mostra, não é fácil,
ser pastor, é um desafio ser um supervisor, um bispo, um superintendente da obra de Deus, é um desafio ser um presbítero, pastorear. As exigências morais, éticas e familiares são elevadas, por isso os irmãos devem orar pelos pastores. E é por isso que quando um pastor peca, quando ele cai, ele prejudica muito a igreja, ele prejudica a obra. Satanás quer ver o evangelho na lama, e uma das maneiras de ver o evangelho na lama é atacando os pastores para que, ao cair, eles possam prejudicar. Então a igreja deve sustentar, deve orar, deve jejuar e clamar a Deus por seus pastores, para que Deus os guarde. Assim como você deve orar pela sua esposa, para Deus livrá-la do homem maligno, da mulher maligna, você deve orar pelos seus filhos, para que Deus livre seus filhos do homem maligno, da mulher maligna. Orem também, da mesma forma, pelos pastores, porque é tão triste quando há um escândalo, é algo tão triste, divide a igreja, desune a igreja. Pastores que pecam, que mentem, que permanecem no ministério, dividem a igreja, fazem um estrago tão grande na vida da igreja. Então, irmãos, orem pelos pastores, pelos bispos, pelos presbíteros, orem e clamem a Deus. E também tenham compaixão, porque os irmãos estão vendo que são exigências elevadas. E viver assim todo o tempo todo não é fácil. É um desafio tremendo você passar décadas da vida assim. Davi teve bom testemunho. Houve um momento da sua vida em que ele errou, mas Deus o restaurou. Então, queridos irmãos, aprendemos hoje que, biblicamente, pastores, bispos e presbíteros são três maneiras distintas de se referir ao mesmo ofício, à mesma pessoa. Não são três funções diferentes. Vamos finalizar, então, o nosso culto, orando ao nosso Deus. Ore silenciosamente e entregue ao Senhor tudo que você aprendeu nesta manhã e o que está aprendendo sobre os oficiais da igreja.